Junta-se agora em direto, neste Portugal no Ar, Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Doutor, bem-vindo ao Boa Portugal tarde. no Ar. Começo por lhe perguntar se concorda com estas medidas apresentadas ontem. Bom, é claro que algum tipo de medidas tem que existir. Eu concordo, sobretudo, que não se tenha entrado no domínio dos confinamentos e das restrições à mobilidade, que seria, digamos assim, o passo seguinte. O conjunto de regras que ouvimos ontem são, no fundo, regras complementares que reforçam um pouco o tipo de medidas que já tinha sido decidido, nomeadamente reforço de testagens em algumas circunstâncias, restrições à lotação, por exemplo. Nesse sentido, eu entendo as medidas de ontem. É claro que poderíamos sempre pensar que outro tipo de medidas talvez fosse mais adequado. Isso agora depende um pouco do critério de cada um. Por exemplo, em vez de encerrar bares e discotecas, o reforço da vigilância sobre a lotação e a renovação do ar, por exemplo. Isto é, regras mais tendentes a garantir a segurança do ambiente nas discotecas do que propriamente o encerramento. É claro que o encerramento é mais radical, não é? Tem outros riscos, como vimos aqui assim na peça. De qualquer maneira, globalmente, eu creio que houve a intenção de fazer um reforço das medidas sem entrar naquilo que é, de facto, muito penalizador para a nossa vida social e, portanto, para a nossa economia, que seriam confinamentos e restrições à mobilidade. Doutor, falando, os bares e as discotecas vão fechar, mas haverá festas de final de ano. Acha que também deveria ser proibido? Tal como aconteceu no ano passado? Existem também proibições de ajuntamentos na rua. Portanto, de alguma maneira, houve algum tipo de proibição sobre os festejos do final do ano. Os eventos de massas praticamente foram proibidos, uma vez que as discotecas estarão encerradas e são proibidos ajuntamentos na rua e é proibido o consumo de álcool e, enfim, de bebidas em geral na via pública. Portanto, aquilo que temos é, de facto, um encerramento de grandes eventos no final do ano. Pode colocar-se a questão, e isso viu-se na peça, que é existirem ajuntamentos na mesma, mas ilegais e eventualmente descontrolados e, portanto, a medida não ter o efeito que se quer. Mas isso, enfim, há sempre uma fuga possível aos regulamentos. Acha que estas medidas pecam por tardia, uma vez que só entram em vigor depois dessa noite de Natal? É difícil dizer. De qualquer maneira, nós sabemos que em torno do dia de Natal, de facto, dão-se muitos encontros de pessoas por causa da forma como nós vivemos o Natal. Nós visitamos a família, nós estamos com a família, nós estamos com os parentes, portanto, mesmo aqueles que não vemos sempre, e, portanto, é uma época de contacto, é uma época de convívio e é uma época que se vive, obviamente, dentro de portas e, portanto, é uma época muito propícia a contágios. Esses dias são críticos, nós sabemos. Os dias da passagem de ano também são críticos, porque são dados a festejos e à proximidade, e, portanto, também são dias críticos. Creio que as medidas que foram tomadas antes foram tomadas a tempo. É claro que este reforço, aí já é difícil dizer, este reforço se é necessário ou não por causa do imponderável que é a variante Omicron. Tudo o que estamos a viver agora deve-se, na realidade, à variante Delta, ainda não é a influência da Omicron. Portanto, tudo isto que temos estado a viver e, sobretudo, há ali uma inversão de tendência a partir do dia 6 de dezembro, ainda é a influência da variante Delta e agora temos o imponderável da Omicron que está a crescer, vai tornar-se exclusiva e não se sabe muito bem se muda muito o panorama da doença ou não. Mas eu creio que estas medidas não são tardias, tentam antecipar um eventual impacto da variante Omicron. Agora, temos que estar conscientes que a qualquer momento a situação pode piorar mais. E a Ministra da Saúde, doutor, desculpe interromper, falou que podemos atingir hoje 9 mil casos diários. Que cuidados devem ter os portugueses? Que é um número devem fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar mais contágios ainda. Nós já vivemos isto antes, com a variante Delta. Com a variante Delta houve um aumento muito rápido de casos e devidos à variante Delta, portanto houve um aumento muito rápido de casos ao mesmo tempo que a Delta se sobrepunha à variante anterior, que era a do Reino Unido. Portanto, este aumento repentino da incidência, nós já vivemos isto. Na altura não estávamos vacinados, ou não estávamos extensamente vacinados. Neste momento estamos, felizmente, e é aqui que vamos recolher os grandes benefícios daquilo que semeamos com a vacinação, porque não estamos a ter um aumento correspondente tão grande nos casos graves.
mas temos mesmo assim que reduzir a incidência e devemos nós fazer tudo o que ao nosso alcance. E o que devemos fazer mesmo é, primeiro, cumprir as regras. Não é preciso reinventar as rodas, é só preciso, de facto, cumprir as regras, fazer uso da testagem. Hoje temos mais recursos de testagem do que tínhamos no tempo da variante Delta. E apelar muito também ao bom senso dos E apelar muito ao bom senso e reduzir os contactos que não são essenciais à nossa sociabilidade e à nossa afetividade do Natal. Se calhar o jantar da empresa não é imprescindível, mas o contacto com os familiares, a troca de carinho com os familiares, essa provavelmente é. Podemos prescindir de uma para salvaguardar a outra. Doutor, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado pelas festas.